15. Um gás está inicialmente a temperatura T0, pressão P0 e volume V0. E submetido a um processo que leva a pressão 2PO, T0 e temperatura 4TO. O volume final é... Então, eles nos dão a temperatura inicial, pressão inicial, volume inicial e depois sofre uma transformação que leva a uma pressão 2P e a temperatura 4. Então, eles querem saber o volume inicial. Vamos extrair os dados. Temos aqui a primeira parte. Temos somente a temperatura inicial e pressão inicial, o volume inicial. O que acontece? Sofre uma transformação ou um processo. É a segunda parte, que acaba ficando o volume inicial transforma-se em 4, aumenta 4 vezes. E a pressão inicial aumenta 2 vezes. Então, eles querem saber que o volume final, quanto é que será? Então, temos aqui a questão. Então, vamos usar essa fórmula aqui de gás. E vamos fazer perceber que temos o P1, que podemos chamar aqui de P1, V1, V2, que é inicial e final. Podia ser assim, mas eu prefiro escrever desse jeito. Então, substituindo, nós podemos ver que aqui temos 1. Aqui também 1. Nesse sítio, 1. Que é, teremos 1 vezes 1 vezes 1, aliás, dividido por 1, igual a 2 vezes, que é a pressão que variou, está aqui. Passa a ser 2 vezes o volume inicial, F, que é o final, eu pus 2. O que é inicial é 1, final pus 2. Então, a temperatura era 1, passou a ser 4. Então, também substituímos aqui. Então, aqui nós podemos ver que isso aqui vai dar 1. Não é necessário calcular. Então, 1 igual a volume final sobre 2. De onde é que vem esse 2? Simplifiquei aqui o 2 e o 4. Então, obtive o 2. Aqui temos 1, mas não é necessário escrever. Então, nós devemos recordar que queremos o volume final. Então, esse 2 está dividido, vai passar a multiplicar. Então, teremos 1 vezes 2. Isso que vai ser 2. Então, o volume final passará a ser 2. Então, nós aqui já sabemos que vai dar 2. A opção correta é a opção B. Vamos para 16. A irradiação é o único processo de transformação de calor. Então, nos dá a opção A, nos sólidos. B diz no vácuo. C diz nos fluidos gerais. E D diz nos gases. Mas nós devemos saber o que é irradiação. Então, a irradiação é a propagação e difusão tanto de raios luminosos quanto de ondas sonoras ou de calor. É processo de transmissão de energia que não precisa de um meio material para se propagar. Então, nós podemos dizer que não é nos sólidos e aqui não é nos fluidos gerais. Ficamos com a opção B e D. Então, para generalizar, podemos dizer que nós não podemos confundir a irradiação e a radiação. Radiação é a transição de energia através do espaço. Então, a irradiação é a propagação da energia, ou por outras, calor, como dissemos aqui, como disseram, calor,
sem que haja necessidade de um meio material para se propagar. Então, nós podemos dizer que no vácuo não há de ser necessário material de propagação. Então, é o vazio. Então, essa linha está errada também. A opção correta é a opção B. Vamos para 17. Diz: tocando com a mão um objeto metálico a temperatura ambiente 20 graus Celsius, notamos que parece mais frio que um objeto de madeira à mesma temperatura. Sentimos essa sensação porque, então, da opção A. A madeira é sempre mais quente à temperatura ambiente. B. Diz: os metais custam muito a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. E temos C. Os metais são sempre mais frios à temperatura ambiente. E D, que diz: o calor que a mão fornece se escoa rapidamente a todo o metal devido à sua grande condutibilidade térmica. Então, temos que analisar cada opção. Começando por A, que diz: a madeira é mais quente à temperatura ambiente. Nós já sentimos que a madeira sempre está numa temperatura normal, nunca não vai depender do frio ou calor. A temperatura dificilmente vai variar. Então essa opção está errada. Vamos para o B. Diz: os metais custam muito entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Nós já vimos o que é equilíbrio térmico. Então, nós podemos afirmar que essa está errado, porque o metal não é difícil entrar em equilíbrio térmico. Nós podemos levar o metal no sol, podemos ver que irá aquecer rapidamente. Ou se estiver num sítio frio também, vai ficar gelado rapidamente. Então também está errado. Vamos para C. Diz: os metais são sempre mais frios à temperatura ambiente. Não, está errado. O metal sempre vai depender do ambiente, a maioria das vezes depende do ambiente para aquecer ou ficar frio. Então, aqui diz: os metais são sempre frios, está aqui, a temperatura ambiente. Não podemos pegar o metal, podemos ver que não está frio, está numa temperatura normal. Então, também está errado. D. O calor que a mão fornece se escoa rapidamente a todo o metal, devido à sua grande condutibilidade térmica. Então, nós podemos ver que essa opção é correta. Por quê? O metal tem uma grande condutibilidade térmica. E quando nós pegamos o metal, o calor que a mão fornece se escoa rapidamente em todo o metal. Sim, é verdade. Nós pegamos metal, nosso calor vai desaparecer. Então, podemos dizer que a opção correta é a opção D.